Aleluia. Fique de pé, queridos. Graça e paz a todos vocês. Amém. Eu quero desejar a vocês todos um feliz Hanukkah. Amém. Olhe para a pessoa e diga assim: feliz Hanukkah. Diga feliz festa das luzes. Teve gente que chegou aqui hoje e disse: meu Deus, até pisca-pisca tem na igreja. Pra que tanta vela? Eu disse ainda agora para Berenice, aliás, perguntei para alguém na introdução, disse: já acendeu as velas, já vai rezar o Pai Nosso lá, acende tudo que é vela, faça tudo lá. Mas este ano, coincidentemente, a festa das luzes, que é a festa bíblica, caiu junto com o Natal. E nada melhor do que nós entendermos o que está acontecendo, porque nós somos povo de Deus. Então, nós estamos aqui cheios de luz, acabamos de cantar, acende uma luz. E onde é que está essa festa bíblica, essa festa chamada Hanukkah, ou festa da dedicação? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 22. Ok, João capítulo 10, versículo 22. Você vai ver aqui a festa das luzes, a festa da dedicação, e é a festa que Jesus celebrou. Diga, Jesus celebrou essa festa. Celebrava-se então, aonde? Em Jerusalém, a festa da dedicação. E era, diga, inverno. Agora eu vou dizer para você que no hemisfério norte, nós somos do hemisfério sul. No hemisfério norte agora, está nevando. Diga amém. E quando se neva, tem que ter uma temperatura pelo menos 10 abaixo de zero. Parecida aqui com o nosso, 35 acima de zero. Mas para nevar, tem que estar abaixo de zero. Tem que ter toda uma estrutura. E essa época em Jerusalém nevava. Esta época em Jerusalém, o frio ali é muito intenso. É coisa assim, quando já está dando 15 abaixo de 15 graus, você já tem que estar coberto. E naquelas áreas de Jerusalém é muito frio, especialmente Jerusalém, que é uma montanha, é no monte, é no alto de um monte. Você tem que subir. Os carros, quando vão para a cidade de Jerusalém, eles saem subindo os montes. É belíssimo. E é uma cidade colocada num lugar alto. Agora imagine 15 graus, a sensação térmica é de 8, 7, 6. E quando neva, a sensação térmica então é mais baixa ainda. Você pode estar com 5, com 10, com 0 grau negativo, mas ter uma sensação de um frio abaixo de 15 graus. Então, Jesus estava nessa festa, conforme diz João 10, celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação. Diga, festa da dedicação. Diga, e era inverno. Andava Jesus passeando no templo, no pórtico de Salomão. Pai, nós oramos pela tua palavra esta manhã, que o Senhor traga luz, traga instrução, traga bênção ao teu povo, e que esta manhã nós saiamos daqui cheios do teu Espírito, cheios da tua palavra, renovados no Espírito, sabendo que a mão do Senhor tem estado sobre nós, que a mão do Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem nos enriquecido tudo, e esta manhã nós queremos nos dedicar a ti, crendo, meu Deus, que os teus milagres haverão de se manifestar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você que crê, dê um brado de vitória ao Senhor. Amém. Pode aplaudir a Ele. Pode se sentar. Hoje nós estamos aqui. Você veio para este culto de celebração a Deus. E eu quero dizer que também hoje, desde ontem à noite, todo o mundo ocidental e até alguns países do Oriente estão celebrando o Natal. Apenas 2 povos bem específicos não celebram o Natal, que são os chineses e os judeus. Diga assim, judeu não celebra Natal. Ok? E os chineses, por as questões mesmo próprias deles e cultural. Eu quero falar essa manhã o que é essa festa da dedicação. Porque que é que este ano conflitou. Na realidade, quarta-feira começou o Hanukkah, de terça para quarta, e são 8 dias de festas,
que vai totalizar, pelo histórico que nós vamos falar aqui, 9 dias. Então você está vendo aqui quantos castiçais desse aqui? 9. Mais uma menorá, um castiçal normal. Pastor Kitner, tenta trazer aquele meu menorá normal, aquele de prata que eu quero mostrar aqui, está lá dentro. O menorá normal, que é um dos símbolos do judaísmo, que significa a presença de Deus, ele contém apenas 7 luminárias. E aí, na festa do Hanukkah, nessa festa da dedicação, porque é uma festa de dedicação, que nós vamos explicar, a menorá é uma menorá que aparece de 9. 9 luzes aparecem ali. Por que essas 9 luzes aparecem ali? Agora, por que é que nós, esses dias, não celebramos e não compactuamos com as questões do Natal? Eu quero dar uma pincelada aqui, para você não confundir Hanukkah com o Natal. Você sabe que ao longo de muito tempo, o Ministério Internacional da Restauração tem ministrado, tem ensinado os seus discípulos o que é a realidade das questões do Natal, que foi cristianizado. Você sabia que quando o Natal foi institucionalizado na igreja cristã, aconteceu isso apenas no século IV depois de Cristo. Mas por quê? O que é que existe por trás disso aí? É o que a gente quer falar para você entender o que é a festa da dedicação, ou a Hanukkah, e a diferença entre o Natal. O Natal, queridos, é considerado uma festa pagã. Por que é que hoje tantas igrejas cristãs celebram o Natal? Elas celebram o Natal por uma questão cultural que foi introduzida, mas se você olhar, se você for buscar as fontes históricas, você vai começar a perceber algo e dizer assim, meu Deus, aonde é que nós estamos indo? O Natal foi estabelecido no meio dos povos do hemisfério norte. Tu está andando, parece que está fazendo uma procissão. Não precisa disso, não. Mas ele está na procissão. Deixa eu colocar ele bem aqui, depois eu vou explicar ele. Ele veio assim, bem clássico. Parecia um coroinha entrando. Ok. As religiões pagãs, nessa época do ano, no hemisfério norte, há momentos do inverno que ele chega a ser tão intenso. Você sabe que o inverno... nós não temos essa experiência aqui, infelizmente, e felizmente também, mas nos invernos tão intensos, as noites são muito longas e os dias são muito curtos. Por exemplo, o dia no inverno, ele pode começar, dependendo do lugar, do país do hemisfério norte, um dia o sol começa a raiar às 9 da manhã. E quando dá 3h30, 4 da tarde, já acabou o sol. Então, dias curtos no inverno, noites muito longas. E por volta, no hemisfério norte, quando o inverno está muito intenso, ali em média do dia 21 de dezembro, os dias ficam mais curtos ainda. E os povos pagãos, os povos que não conheciam a Deus, eles começaram a estabelecer rituais de celebração no meio deles, falando sobre os solstícios, falando sobre aquele dia em que o sol, ainda que fosse o mais curto dia, nos dias dos solstícios, naquela viração ali, o sol teria vitória sobre os dias frios, sobre o inverno. E o que eles faziam? Eles começaram a criar festas regadas de orgias, regadas de muita bebedeira, porque eles eram pagãos mesmo, eles bebiam muito, eles faziam todo tipo de situação, no meio dos romanos, no meio dos gregos, no meio de vários povos, eles criaram celebração em adoração ao Deus Sol. Diga aleluia. Então o Deus Sol era venerado e era esperado por aquelas pessoas. E porque ele era venerado e porque ele era esperado, as pessoas, na tentativa de se aquecer, na tentativa de estarem unidos ali, na tentativa de prestar adoração a alguém que tirasse eles daquele suplício todo, porque imagina naquela época eles não tinham aquecimento.
Aqui não se tem noção quando se fala sobre frio. Você consegue sobreviver no calor, no frio é muito complicado. Então eles se aqueciam, eles tentavam todos os instrumentos que eles podiam, mas eles ficavam em volta das fogueiras. Eles tentavam criar, eles tinham bebidas que eram bebidas quentes, que tomavam, aquecia, aí toda festa, todo tipo de coisa acontecia ali. O que aconteceu que essa festa dos solstícios, ao longo dos anos, ela foi crescendo e ela foi sendo celebrada por todos aqueles povos. Era a época da festa deles. Quando o imperador Constantino, no século IV, o evangelho foi crescendo, se espalhando por todo o império. O Império Romano tinha governo sobre as nações. O Império Romano tinha uma influência gigantesca, igual como a América, os Estados Unidos são um império, tem hoje sobre as nações da terra. Então, naquela época, ser romano era algo que dava status. Ser romano naquela época era algo que valia a pena. As pessoas, para adquirirem cidadania romana, elas pagavam caro, elas tinham que se submeter a vários processos, porque ele podia chegar em qualquer lugar e dizer que era um cidadão romano. O evangelho foi se espalhando por toda a Ásia. E os romanos começaram a perceber que cristianismo era uma coisa importante para a manutenção do Império Romano. O Império Romano começou a experimentar decadências. E ele começou a ver que os cristãos estavam se espalhando por todo o Império. Constantino, então, um pagão, diga pagão. Pagãos são povos, uma pessoa pagã é uma pessoa que não conhece o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E ele faz todo tipo de contrato, aliança ou ritual com qualquer Deus estranho. Constantino viu o crescimento e a expansão do evangelho por toda a Ásia, pelo Oriente. Ele viu que ali havia um grande potencial. E o Império Romano, que começou a experimentar situações difíceis, entendia e sabia que religião era algo que podia mexer e mover a vida das pessoas. A religião move com as pessoas. Desde então, eles tiveram uma ideia fabulosa de o imperador romano se tornar o pai da igreja cristã. E ele dormiu pagão e acordou cristão. E como ele acordou cristão, ele precisava começar agora a estabelecer o império cristão. Ele precisava estabelecer toda uma estrutura que existe aí hoje, mas ela é secular. O Vaticano é secular. Por conta de ideias interessantes e estratégicas. E dentro do projeto de evangelismo do mundo inteiro e de uma estratégia interessante e financeira do Império Romano, eles perceberam que os pagãos tinham a festa dos solstícios, e aquela festa regada de vinho, de bebida, de orgia, as pessoas andavam nas ruas, as pessoas batiam nas casas, elas pediam comidas, era uma festa muito, muito interessante, porque era hoje parecido um carnaval que existe na nossa terra. E eles viviam assim. Para que se ganhasse todas essas pessoas em um determinado momento e elas se convertessem, porque a ideia do evangelismo ela continuava para que o evangelho se expandisse por toda a terra. Esses pais da igreja cristã entenderam que eles podiam transformar a festa dos solstícios em uma festa que associasse aos cristãos, que os cristãos pudessem fazer conexão e esses pagãos que estavam vindo no dia da celebração da festa dos solstícios, eles substituíssem a celebração da festa dos solstícios pela festa do Natal. Para você entender o que eu quero dizer, é mais ou menos assim. A época de carnaval no Brasil, vamos dizer, ali do dia 15 ao dia 18 de fevereiro. Um exemplo, todo ano muda. É como se eu dissesse assim, agora a festa do carnaval não vai ser mais carnaval, gente. O quê? Como?
Vai ser Natal. Nós vamos celebrar Carnatal. É até um bom nome, né? Qual seria a sua reação? Amarrado. O que tem carnaval com o nascimento de Jesus? E por causa disso, mais de 400 anos, cristãos no mundo inteiro foram mortos porque não celebraram Natal. Eu posso fazer, Natal está falando da natividade de Jesus, do nascimento de Jesus, mas tem uma outra história de deuses pagãos escondidos por aí. Não é o caso que a gente quer falar. Se você quiser se aprofundar nisso, tem um livro do apóstolo René excelente, A Babilônia em Roma, a diferença é o nome. Natal, essa festa pagã, essa festa babilônica, que entrou dentro da cultura cristã, eles estabeleceram um novo ritual e eles pegaram partes desses rituais e elementos desses rituais inseriram na igreja cristã. E hoje as pessoas celebram, hoje a igreja cristã, que muitas pessoas não conhecem a história, elas estão celebrando isso aí. Você diz assim, mas apóstolo, é uma festa tão bonita, é uma festa com tantas luzes. A festa de Natal foi uma tentativa do Império Romano de unir as várias religiões pagãs. É como se disséssemos assim, olha, vamos pegar os hinduístas, vamos pegar os budistas, vamos pegar os macumbeiros, vamos pegar os espíritas, vamos pegar os Seixonoye, os Nova Era, vamos pegar os evangélicos, vamos pegar os católicos, vamos pegar os TJ, os Testemunhos de Jeová. Vamos unir todo mundo numa única festa chamada Natal. Foi isso que foi feito. Por isso os cristãos da época não aceitaram. Eles disseram, como nós vamos aceitar essas coisas? E aí tinha que se ter uma boa história. Então criou-se um nascimento para Jesus no dia 25 de dezembro. Que era, na realidade, uma das celebrações de Nimrod, do aniversário de Nimrod. Que estava lá no Gênesis, a Bíblia fala lá em Gênesis, esse homem que era um grande guerreiro contra Deus. O iniciador de um grande império babilônico. Uma confusão que você não tem ideia, muito interessante. Se você pegar a Barça, se você entrar no Google, se você entrar em qualquer dicionário e você for ler o que significa Natal, de cara diz Natal, festa pagã. É duro para alguns cristãos ouvirem isso e dizer, meu Deus, eu cresci ouvindo isso. Cresci, mas é tão lindo. Tem o presépio, tem o menino Jesus. Porque tudo foi substituído. A sua fonte está contaminada. Diga, fonte contaminada. O Natal hoje se popularizou e ele se tornou uma festa cristã. Mas ele continua usando os símbolos da idolatria. Vamos ver o que a Enciclopédia Barça fala lá no volume 11, na página 274. Tem um artigo aí. Ok, Enciclopédia Barça, volume 11, página 274, fala o seguinte sobre o Natal. Olha só o que os ímpios, os próprios ímpios, falam. A data atual foi fixada ao ano 440 a fim de cristianizar. Diga, cristianizar. Cristianizar o quê? Grandes festas pagãs realizadas nesse dia. A festa mitraica, que era a religião persa, que rivalizava com o cristianismo nos primeiros séculos. Pode ir adiante. Que celebrava o Natalis Invicti Solis. O que é isso? O que eles celebravam? Nascimento vitorioso sol. Diga misericórdia. E várias outras festividades decorrentes do solstício do inverno, como as Saturnálias em Roma e os cultos solares entre os celtas e os germânicos. Você observa que são vários povos que faziam essas celebrações pagãs. Então, fez-se uma união de tudo isso aí. Pode ir mais adiante. Ok, a ideia central das missas de Natal revela claramente essa origem. As noites eram mais longas e frias, pelo que em todos esses ritos se ofereciam sacrifícios propiciatórios e se multiplicava pelo retorno da luz, se suplicava pelo retorno da luz.
Entendeu? Então eles clamavam para que tivesse luz. Por isso que na festa do Natal você vai ver muitas o quê? Luzes. Há uma aclamação que tenha luzes na festa do Natal. Ok? O Novo Testamento, irmãos, em nenhuma parte do Novo Testamento tem registro de qualquer evento para se celebrar o nascimento de Jesus. Mas o Novo Testamento fala para nós celebrarmos a morte e a ressurreição dele. Você pode aplaudir a Deus por isso aí? Agora, Jesus não nasceu nessa época. Eles precisavam substituir a festa natalis. Eles precisavam de uma ideia interessante. Então, o que eles fizeram? Criaram essa data importante e meteram o goela abaixo. E hoje muita gente no mundo cristão faz a celebração. Agora, eu tenho o outro registro aí, de uma outra enciclopédia, que eu quero que você, a enciclopédia Barça, volume 11, essa é a mesma ou é o próximo registro? É o mesmo? Então vai para o outro aí. Ok, falando aqui, lembra que eu disse que eles mantêm os símbolos? O que a enciclopédia Barça fala? A árvore de Natal é de origem germânica, ou seja, alemã, datando do tempo de São Bonifácio. Foi adotada para substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin. Os povos pagãos chegavam lá, num pé de um carvalho, faziam sacrifícios. Eles faziam matanças. Eles matavam até crianças na beira lá do carvalho. E aí, essa árvore, para o pagão não dizer assim. Sabe qual é a crise do pagão? Ele diz assim, ai meu Deus, eu vou me desfazer desse ídolo. Não, foi tão caro. Ai meu Deus, é um pecado eu fazer isso. Alguém já viu isso aqui? Já. Eu lembro de uma irmã que contou que estava numa guerra no local de trabalho que ela tinha, e aí tinha um ídolo lá muito grande, e ela orava, todo dia dizia, um dia isso aqui vai cair, um dia uma criança dessas que transita por aqui vai passar e vai quebrar, eu não aceito isso aqui. E um dia realmente uma criança lá daquele local passou, caiu lá, o ídolo se espatifou todo, e aí foi aquela coisa lá no recinto. Aí ela quando chegou para ver, porque disseram, olha, caiu aquele ídolo lá, quebrou. Quando ela chegou lá, ela encontrou a irmã dela lá, chorando, olha, quebrou. Aí pegava os pedaços de gesso, beijava a boca toda suja de gesso, assim. Ela chorando pelo ídolo, pelo pedaço de gesso que havia se quebrado. E as pessoas dizem, não, mas é o referencial que tem por trás. A Bíblia chama tudo isso de idolatria. Aqui a árvore de Natal, que era um símbolo, esse símbolo pagão, eles tinham que fazer substituição porque isso era forte na cultura deles. Então trouxeram um pinheirinho. Você sabe que o pinheiro resiste. No inverno é uma das pouquíssimas e raras árvores que não seca por causa do frio. Ok? Foi adotada para substituir sacrifício ao carvalho sagrado de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus menino. Que quando você vai lá na história, você volta mesmo na origem lá dos povos babilônicos, e aí você vai perceber e vai descobrir de novo Nimrod na história, Semíramis na história, são grandes potestades, principados, questões de guerra espiritual mesmo, que não dá para nós explicarmos aqui. Ok? O dia do Natal vem do paganismo, da comemoração do nascimento do Deus Sol invencível. Você tem que lembrar disso. Meu Deus, estão celebrando o nascimento deste sol e isso não pode entrar na minha vida. Qual é a próxima citação aí? Tem a terceira citação. Na antiga Babilônia, o pinheiro era utilizado na adoração a Nimrod e a Semíramis e depois trazido para as casas dos seus adoradores, visando atrair as bênçãos desses deuses sobre a família. O que mais? O que está escrito aí? Tem gente que está engasgado com o nó. Pode desengasgar o nó aí da garganta. Diga, as guirlandas eram utilizadas nas portas das casas para a entrada dos deuses pagãos. Ou seja, dos espíritos malignos. Eram também utilizadas como oferenda nos funerais. Irmãos, a guirlanda é simplesmente um símbolo de morte.
Quando você vir uma guirlanda numa porta de uma casa, para onde você leva guirlandas? Funeral, para velório. Aí eles colocam ali como um símbolo, e a ideia são os espíritos migram. Você sabe, quando muitas pessoas celebravam o Natal, muita gente dizia assim, meu Deus, eu não gosto de Natal porque bate uma tristeza. Quem lembra dessa sensação no passado? O espírito natalino é um espírito, irmãos. Ele funciona, ele age, ele está vivo. Para nós cristãos, como foi essa substituição? Então a igreja romana colocou o menino Deus, como você viu ali. Na realidade o menino Deus era um outro principado. Substituíram o menino o quê? Jesus. E aí coloca-se um presépio. E quem está naquele presépio ali? São José. Santa Maria. Quem mais? Vamos lá, esqueceram? Os reis magos e tudo mais. E aí disse, Jesus nasceu dia 25. Impossível. Se você for para os relatos no livro de Mateus, no livro de Lucas, você vai ver a citação do nascimento de Jesus. E dentro da citação do nascimento de Jesus, Jesus nasce numa noite o quê? Estrelada. Os pastores estavam onde? No campo. Quem é doido que fica num campo de noite guardando animal? No inverno, os bichos são escondidos, socados em lugares para não morrerem de frio. Então, a gente não pode associar e aceitar assim, nós não somos bobos, nós não somos ignorantes. E aí a história diz, a Bíblia diz, os pastores estavam no campo, os anjos apareceram e anunciaram. E aí depois, a história romana ainda diz que imediatamente os 3 reis magos, a Bíblia não diz que eram 3 reis magos. Não diz que eram 3. Esses homens apareceram lá e eles foram à casa de Jesus. Eles não foram mais na manjedoura. Os reis magos não foram ali na manjedoura. Jesus nasceu ali, naqueles dias, porque não tinha lugar para hospedar. Outra coisa, você lembra por que Maria e José foram para Belém? Foram fazer o quê? Recenseamento. Irmão, ninguém faz recenseamento em inverno. Quando é que se faz o recenseamento? As pessoas tinham que sair, não tinha carro, não tinha essas facilidades todas. As pessoas tinham que sair dos seus locais, andar a pé, para se apresentar lá e fazer parte de um censo, escrever. Hoje o censo vem até nós. Naquela época não, você tinha que ir até os órgãos competentes. E as pessoas tinham que tomar longas horas de estradas. Que censo é esse? Que lugar é esse? Que época, estação seria essa? Uma coisa eu digo a vocês, e é o que o histórico mostra, não foi em dezembro. Por isso, você pode até dizer, olha, nasceu Jesus, isso, aquilo, outro. Eu quero dizer, não foi nessa data. Nós não podemos ensinar isso aos nossos filhos. Essa semana eu fui num shopping, fui ao cinema com as minhas filhas. Aí a minha filha menor viu como é o Seu Noel, né? O Seu Noel que eu vou lhe mostrar. Quem é ele? Seu Noel é São Nicolau, irmãos. É um santo da Igreja Católica. Tem aí o próximo artigo lá dele? Do São Nicolau? O bom velhinho? Coloca aí. E ele é um dos maiores competidores dentro disso aí. Olha só, talvez a maior mentira do Natal esteja no Papai Noel. Vejamos o que diz a Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, página 648, isso é Matando a Cobra e Mostrando Pau. 648, 649 diz, São Nicolau era quem? Bispo católico do século V. Bispo de Mira, ele era o quê? Um santo venerado pelos gregos e latinos em dezembro. Ok? Olha, é como se, para você entender isso aqui, quais são os santos venerados no mês de junho? Vamos lá, São João, São Pedro, e as mulheres querem casar? Vocês vergonha na cara.
Minha irmã até que acordou agora. O que é para casar? São os santos venerados nessa estação. Agora, São Nicolau era venerado em dezembro. O que é que nós, povo de Deus, temos a ver com essa veneração? Diga nada. Mas a gente pode comprar a ideia. Aí ele está aqui, ó. Qual era a origem dele? Conta-se a lenda segundo a qual presenteava ocultamente. Como é que o Velho Noel vem? Ele desce na laje da sua... Na laje não, na... Hemisfério Sul, tem chaminé, é um negócio lindo, né? Ele desce na chaminé ocultamente, de madrugada, né? Aí a história que ele dava ocultamente para 3 filhos de um homem muito pobre, dava presente. Deu origem ao costume de dar presentes em secreto, amigo secreto, na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro. Data depois foi transferida para o Natal. Então você percebe que houve manipulação de tudo. Aí eu estava dizendo, né, para minha filha, ela viu o Velho Noel, aí o olhão dela brilhou. Aí eu disse assim, Susan, tu queres ir lá ver o Velho Noel? Eu disse, eu não, ele não existe. Eu disse, não, mas ele está ali. Eu fui testar ela, ele está ali. Eu disse, não, ele não existe não. Não tem. Não existe. Eu posso ensinar uma coisa aqui sobre Natal, sobre Velho Noel, sobre os processos espirituais que isso intervém na vida das pessoas. Você pode chegar na sua casa e ensinar outras coisas, e seus filhos na escola outra coisa, na sociedade outra coisa. Se nós não ensinarmos a verdade, o que existe de fato por trás disso tudo, nós vamos estar enredados com todo o engano. É errado celebrar. Se você diz assim, apóstolo, e se a família chega ali e ora, adora Jesus? Jesus recebe adoração, irmãos. Amém? Jesus recebe, Jesus não condena essas pessoas. A motivação do ensino e da instrução é dizer assim, ei, isso não tem nada a ver. Se é para celebrarmos Natal, por que é que nós não celebramos na época que Jesus nasceu? E qual foi a época então que Jesus nasceu? De acordo com o relato histórico, no livro de Lucas, o sacerdote Zacarias, estava no templo adorando. E os sacerdotes, os levitas, eles tinham turnos para adorar. Eles faziam substituição. Cada hora, cada tempo, de estação em estação, eram várias equipes de levitas. E a Bíblia fala que no turno de Zacarias, no dia e na hora que Zacarias estava lá fazendo as intercessões a favor do povo, o anjo Gabriel apareceu para ele e disse que o filho dele haveria de nascer. Como era o nome do filho dele? João, que era João Batista. Ele ficou tão incrédulo quando ele viu aquele anjo. E o anjo falou tudo, porque ele já era um homem velho, uma pessoa assim, idosa. E ele disse assim, suas orações foram respondidas. Ele pensou, meu Deus, já estou velho, minha mulher está velha. Ele disse, você vai ter um filho. E aí ele ficou surdo, mudo. A revelação foi tão grande, o anjo disse, olha, por que você não creu, vovô? Você vai ficar mudo. Aí ele voltou para casa mudo, mas o negócio lá embaixo funcionou, porque ele foi ter com a mulher dele. E a Bíblia diz que ela concebeu, ela engravidou. A boca que não funcionou, mas o resto, Zacarias lá, estava legal funcionando. E quando Isabel descobriu que estava grávida, ela ocultou 5 meses. Pode uma mulher ocultar uma gravidez 5 meses? Pode. Tem um programa aí na Discovery maravilhoso. As mulheres estão em dor de barriga. Quando chegam lá, estão parindo e não sabem que estão parindo. Agora as bichinhas são pequenas, né? Por isso que não descobre, não consegue descobrir. Mas é possível. Isabel escondeu 5 meses. E a Bíblia diz no livro de Lucas, depois de 5 meses, ela revelou, estou grávida. Estou grávida. Já pensou, Lúcia, tu dizer para o César, estou grávida. Eu sei que o César quer essa gravidez. Entendeu? Estou grávida. João,
João não, Zacarias, todo mundo foi, e foi uma festa, porque eles eram muito queridos, eram um casal muito amado. E aí a Bíblia diz que o anjo Gabriel, depois de 5 meses que ela revelou que estava grávida, o anjo Gabriel foi até Maria e disse, salve, agraciada. Ela disse, aleluia, pode falar. E aí o anjo disse, você foi escolhida, você vai dar à luz aquilo que vai iluminar, conta toda aquela história. E ela diz assim, como é que eu vou conseguir isso se eu não tenho um marido? E ela fez uma pergunta muito óbvia, porque uma mulher não engravida sem marido. E o anjo entendeu a pergunta dela, diferente de Zacarias, que Zacarias diz assim, já sou velho, não posso ter. Mas para Maria disse, como é que vai dar isso? Eu quero até entender. O Espírito Santo virá sobre ti. Ele te encherá. O poder do Altíssimo te encherá. E ele esclareceu para ela. E ela recebeu da parte do Espírito de Deus e foi contar. Pela contagem dela, o turno de Zacarias, pelo histórico, o turno de Zacarias terminou no mês de julho. Conte aí 5 meses. Julho, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quantos meses? 5 meses. Dezembro ela diz, estou grávida. Ok, anjo Gabriel, voa para Maria, tu vais dar a luz ao Salvador do mundo. Conte dezembro. Uma criança gerada em quantos meses? Quando é a provável data de nascimento de Jesus? Setembro. Que época é essa? Uma época que casa com tudo. É verão, Israel, na realidade, é uma transição muito linda. Israel, céu estrelado, temperatura maravilhosa. Você encontra pastores nos campos. E a Bíblia diz que o verbo, Jesus, tabernaculou-se. Ele fez morada no nosso meio. Você pode aplaudir a Deus por isso aí? Os judeus olham para os cristãos e dizem assim, engraçado, que Jesus é esse? Que eles celebram, que é um Deus pagão, e dizem que Jesus nasceu no inverno, com toda essa história. Os judeus olham e eles acham a gente ridículos com essa burrice, porque não faz sentido para quem conhece a história. Nem a gente pode entrar com isso. A gente vai respeitar as pessoas, a gente vai fazer as transições, as nossas famílias precisam fazer muita transição, entender sobre isso aí, mas a gente tem que saber a real origem de tudo isso aí. Por quê, irmãos? Porque isso tem intervenções na nossa vida, nas coisas que Deus quer fazer para nós. A realidade do que Deus quer fazer com a sua vida, você precisa estar livre de toda herança pagã. Por que é que não se celebra a festa de Natal de Jesus, do real Jesus, no mês que ele nasceu em setembro, que é a época correta? Porque alguém lá atrás disse que não é essa data, colocou numa data errada. Agora vamos ver uma mula falando, pode colocar aí a Elke. Olha o que essa mulher vai dizer. A verdade sobre o Natal por quem? Que maravilha. Quer uma pagã maior nessa nação? Antes do ódio pro amor. Olha, a origem do Papai Noel, vocês querem ouvir? Queremos. Eu quero. Olha, eu vou ser mais sucinta possível. Essa festa tem uns 15 mil anos antes de Cristo. Começou lá. O solstício de inverno dos vikings, o dia em que o sol está mais longe da Terra, que é 24 de dezembro. Aqui para nós, no hemisfério sul, é 24 de junho, a gente faz fogueiras, etc. Então, lá naqueles lugares que são muito frios, que nunca esquentam, a vida era muito difícil. Então, 3 meses tinham para armazenar comida,
porque era 6 meses de dia, 6 meses de noite. 3 meses para armazenar comida, ou seja, nozes, castanhas, 3 peixes para fazer o bacalhau, porque o bacalhau é uma feitura de 3 tipos de peixe, porque tem que ser peixe de carne dura. Enfim, para armazenar comida para os 6 meses, que é de noite. E nesse de noite é 30, 40, 50 abaixo de zero. Então, as trevas começam a vencer a luz. A vida começa a perder da morte. A luz perde, né, das trevas. A sabedoria começa a perder da ignorância. A verdade começa a perder da mentira. E a vida começa a perder da morte. Dia 24 de dezembro, aí que dava um grande medo. Porque aí o sol estava mais longe da terra. Aí se reuniam, o xamã da aldeia, a aldeia toda dos vikings se reunia, várias aldeias se reuniam na frente daquela árvore que mesmo a 30, 40, 50 continuava verde e viva, que é o pinheiro. Acendiam o pinheiro com velas. O que tem um pinheiro a ver com Jesus Cristo? Nada, né? O pinheiro com velas e pediam que mais uma vez a vida vencesse a morte, a luz vencesse as trevas, sabedoria vencesse a ignorância e a vida vencesse a morte. Que bonita e aí descrição. O xamã da aldeia pegava um rapaz que estava em rito de passagem de adolescente para adulto e mandava ele caçar um urso branco, que o urso branco era o símbolo da força dos vikings. Ele levava com seu trenó, com as suas renas, ele ia para o meio do nada caçar o urso branco, quer dizer, cutucar o urso com a vara curta, um bicho ferocíssimo. Às vezes ele não voltava, né? Porque aí era um teste, se ele podia, inclusive, crescer, ou casar, enfim. Quando ele voltava com o urso branco, ele tinha imediatamente que tirar a pele do urso, se vestir com aquela pele com sangue para fora e o branco do urso para dentro. E claro que ele era jovem, mas ele vinha com a barba cheia de neve. E ele vinha com a sua oferenda. Então essa é a origem do Papai Noel. Os seguidores de Cristo queriam acabar com essa festa, porque diziam que era uma festa pagã, então festa pagã não presta. Mas não conseguiram acabar. Então no século III, depois de Cristo, colocaram o nascimento de Cristo nesse dia. E aí confundiram, Então nós usamos ainda castanhas, nós usamos nozes, nós usamos árvore de Natal, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Olha aí. Ó, festa... Olha aí, irmãos. Ok. Não, nós vamos fazer só uma celebração aqui, um jantarzinho, dia 24 para 25. Ué, por que não fez o ano inteiro? Por que não fez dia 15, não faz no final do ano, que é comum, mas faz no dia, é 23, não, dia 24. E a gente só serve a ceia. A ceia que serve meia-noite faz parte do ritual. Que só come depois de meia-noite. Porque se comer antes, eu nem sei o que acontece. Né? Eu não sei o que acontece. Né? E ficam aguardando as trocas de presente. Então, você tem dúvida dessa mulher aqui, que é uma Jezabel pura, né? Eu pensei que essa mulher estava até morta. Ainda está viva aí. Está bonitona. Ela se acha. Né? E ela diz assim, não tem nada a ver com Jesus Cristo, porque ela é pagã. Isso tem nada a ver com Jesus. E o que eles olhem e vêm para a gente, o que eles dizem? Ó o bandileso. Jingle bell, acabou. Papel, acabou mesmo esse papel na sua vida. Isso é papelão. Papelão. Agora dói. Você diz assim, apóstolo, dói. Quero dizer, quando a gente foi liberto do Natal, a gente gastou menos em dezembro. É ou não é? A gente... dá um aplauso ao Senhor, dê um brado de vitória. Você se oprime menos. Você fica menos opresso. É ou não é? E roupa é isso, e presente para um, presente para outro. Chegava na festa, tinha esquecido da tia
da bestia do não sei quem, lá, que ficava com raiva, aquela coisa. Agora, por que isso não deve fazer parte das nossas vidas? Como é que a gente transiciona com as nossas famílias? A gente ao longo, esse tempo, hoje o Mir fala pouco sobre isso, mas já batemos muitos. Os membros mais novos hoje, talvez até tem pouco estudo sobre isso, talvez a gente precise ratificar isso mais nas células. Mas a gente respeita as famílias. Às vezes a sua família quer ganhar você é o único cristão, você não celebra. Eu quero dizer para vocês que milhões de cristãos no mundo inteiro não celebram o Natal. Milhares de povos evangélicos não celebram porque sabe a história. Você sabe que os colonizadores dos Estados Unidos, os primeiros colonizadores, os peregrinos, eles vieram na Inglaterra, eles não celebravam o Natal. Hoje a nação americana, o Natal é puro comércio. Santa Claus, São Nicolau ou Papai Noel, chamado no Brasil, é puro comércio. E é uma competição. A gente não tem que entrar nisso. A gente não pode querer fazer uma transferência como se o seu aniversário é em julho e as pessoas querem insistir que você nasceu em outubro. E aí elas fazem uma festa maravilhosa lá, mas celebram todo mundo menos você. Então essas distorções, a gente tem que ter sabedoria para fazer. Agora, e o que entrou Hanukkah? Por que Hanukkah entra no meio disso aí? Ela não é uma das 7 festas bíblicas, mas a Hanukkah foi uma celebração especial que aconteceu com o povo de Deus. Eu quero que você assista esse vídeo para você entender por que está havendo essa sucessão este ano e por que a gente cristão deve celebrar Hanukkah, que é a festa das luzes. Uma festa que aconteceu, que no tempo de Jesus celebrou a festa das luzes. E que Satanás também quer tirar a gente desse milagre, porque a festa das luzes fala dos milagres da provisão de Deus, mesmo no meio das crises. Ok? Vamos assistir então. Hanukkah, também conhecido como Festa das Luzes ou Festa da Consagração do Templo. Uma festa de 8 dias que celebra a rededicação do templo em Jerusalém. Hanukkah é observada com o acendimento das velas do candelabro. Em cada dia desta festa é acesa uma luz. A luz principal representa Jesus. A festa surgiu depois da guerra de Israel contra o principado grego fenício, que representa o terrorismo, a destruição, sacrifício de crianças, idolatria e orgias sexuais. Na época de Antíoco IV, rei da Síria, que tomou e profanou o templo em Jerusalém. Isto ocorreu em torno do ano 170 a.C. Nesta ocasião, a guerra foi liderada pela família do sacerdote Matityahu. Ele venceu a guerra contra o rei da Síria com apenas 5 pessoas. Para então celebrar a reconquista de Jerusalém e do templo, foi ordenado a limpeza do templo e o reacender das velas, as luzes do candelabro. A história conta que só havia óleo suficiente para queimar por um dia, mas, surpreendentemente, queimou por 8 dias. Enfim, os sábios judeus declararam a festa das luzes de 8 dias para celebrar este milagre e a nova consagração do templo. Feliz Hanukkah 2010, a festa das luzes. Quero que você volte aí logo para o início do templo, quando aparece ali o Antíoco. É esse aí, é aí. Isso. Esse homem aí, ele era um imperador. Na realidade, a história da Hanukkah ela começa 2.300 anos antes de Cristo, quando Alexandre o Grande, ele saiu conquistando toda a Terra, todo o planeta Terra. E ele veio e ele teve conquistas na Síria, no Egito e na Palestina. E a conquista daquela época, esse não é Alexandre Grande, esse é o próximo que eu vou falar dele agora. Na conquista daquela época, quando ele conquistou a Síria, o Egito, a Palestina, ele fez o seguinte: ele deixou que as pessoas tivessem autonomia e seguissem seus costumes e suas religiões. Ele não impôs a religião dele lá, né, a cultura dele. Mas acontece que, anos mais tarde, este homem... cadê que é o nome dele aqui? Estava aqui. Antíoco IV. Este homem, ele subiu ao poder. Alexandre o Grande já tinha sido morto. E esse homem, anos mais tarde, sobe no poder. E o que ele faz? Ele permite que o templo... Agora mostra o templo aí. Pode deixar a imagem sair.
esse templo em Jerusalém, ok, tá aí, você está vendo, deixa assim. Ele permitiu que esse templo, que era a consagração, que era o local de adoração do povo de Deus, em que o povo de Deus de todos os lugares do mundo ia 2 ou 3 vezes no ano adorar, celebrar a Deus, o Deus de Israel. O que ele fez? Ele impediu que as pessoas entrassem no templo, os judeus, e eles fizeram toda a sorte de profanação dentro do templo. E o que era essa profanação? Ele permitiu que sacerdotes helenistas, sacerdotes gregos viessem e começassem a fazer os seus cultos pagãos. Eles usaram utensílios do templo, que era material consagrado, que eram coisas que tinham sido consagradas para o altar de Deus, tudo para coisa de Deus. Eles profanaram. O auge da coisa foi que no altar do templo eles trouxeram uma porca, e para fazer confronto com os judeus, eles sacrificaram uma porca. O porco é o animal mais imundo que existe. E para um judeu não come porco. A carne do porco é uma carne considerada extremamente imunda. E eles, em confronto aos judeus e ao povo de Deus, o que se sacrificava ali? Cordeiro. Jesus é a figura do cordeiro. O que eles pegaram? O porco, que é a figura de um animal imundo, e sacrificaram. Então, os judeus começaram a ter repugnância maior ainda por esse governo, e eles começaram uma revolta. Agora mostra ali a foto ali daquela família, conhecida como a revolta dos Macabeus. Eles começaram a se reunir e não aceitar todas aquelas imposições. Pode deixar aí. E aí, este homem de nome, acho que é Matatias ou Matias, aqui o nome dele certinho, são muitos nomes. Eles se opuseram a esse imperador Antíoco e Matatias, filho de Judas Macabeu, ok? Macabeus significa martelo. Ele começou a liderar uma revolta e disse: vamos nos revoltar contra esse império, vamos retomar o templo, vamos retomar as nossas coisas. E eles milagrosamente conseguiram vencer as tropas do imperador. E eles tiveram vitória, retomaram o templo, reconquistaram. Agora, nesse tempo de retomada, quando um país está em guerra com o outro, as retomadas são muito importantes. Quando eles conseguiram retomar o templo, com todos os homens, eles chamaram os sacerdotes para vir, eles tiveram que lavar todo o templo, consagrar, fazer tudo para que a adoração no templo fosse perfeita, como estava escrito na palavra. E eles fizeram tudo, limparam, os sacerdotes vieram, mas para o processo de dedicação, quando o templo ia ser dedicado, o processo tomava 8 dias. E como eles estavam nesta guerra para rededicar, a menorá precisava ser acesa. Esse é um dos símbolos do judaísmo, a menorá. E essas menorás, elas eram, o azeite que ligava essas menorás, era um azeite especial, um azeite consagrado, e que só era preparado pelos sacerdotes. E quando eles foram acender, fizeram tudo. Quando eles foram começar a dedicação dos 8 dias, eles chegaram para pegar lá o azeite armazenado, para ir colocando lá nos locais, eu não me lembro como é que dá o nome disso. Essas velas não, essas coisas eles eram ligadas no azeite, com um pedaço de pano ou algodão, e elas iam queimando. E a ordem de Deus, a ordem da dedicação, era dentro do templo, cada dia uma dessas velas era acesa. Quando os sacerdotes consagraram tudo, fizeram tudo funcionar bem, chegaram para pegar lá, foram na despensa para pegar o azeite, não tinha azeite suficiente, só tinha azeite para encher uma dessas tochas no dia. E eles não tinham tempo hábil para conseguir azeite preparado. Eles não tinham tempo hábil, nem condições e recursos para ter o azeite do 2º dia, do 3º dia, do 4º dia. Para eles ia ser uma das maiores frustrações da vida deles.
Porque eles tomaram o templo. Imagina, irmãos, o objeto sagrado deles, do coração, o Deus sendo afrontado. Eles agora retomam isso, conquistam. E agora a última parte, que é a menorá de Deus, a luz acesa, a luz que ilumina o povo, os 7 Espíritos de Deus sobre a vida do povo. E eles chegam lá, só tem aqui a base para um elemento. Eles ficaram frustrados, mas ainda assim chegaram e fizeram as orações, disseram: Deus, nós vamos consagrar o templo. E nós vamos crer no milagre que esse azeite vai se multiplicar. E aí o que eles fizeram? A dedicação era de 8 dias. A menorá tem quantas tochas aqui? Vamos chamar de tochas. 7. Tinha uma menorá especial. Foi criada essa menorá especial, que é uma que você já está vendo ali no altar, pode tentar filmar no altar, de 9 dias, de 9 tochas. Por que 9? Vamos trabalhar com essas aqui, na frente é mais fácil de visualizar. Digamos, eles tinham que consagrar o templo. É como se eu dissesse assim: olha, gente, esse templo aqui vai estar completo na consagração dele depois do 8º dia. Cada dia, da direita para a esquerda, eu vou acender uma dessas velas aqui. Quando eu acender a 8ª vela, o templo vai estar consagrado, a glória de Deus virá sobre nós. Você ia vir para uma dedicação dessa? Claro que vinha. Então, a vela principal do meio deveria acender todas as outras velas. Por isso que são 8 dias, são dias da dedicação. E a 9ª vela é a vela que acende as demais. Então não tinha combustível, não tinha azeite, só tinha para um dia. O que aconteceu na dedicação é que cada dia Deus multiplicava aquele azeite. Quando eles chegavam lá, tinha mais azeite. Opa, tem para o 2º dia. Glória a Deus, celebravam. Senhor, o milagre de amanhã. Chegava lá, tinha para o 3º dia. Glória a Deus. Chegava lá, tem para o 4º dia o milagre. Para o 5º, para o 6º, para o 7º, para o 8º. Deus é o Deus da nossa provisão. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor? Então Hanukkah é a festa da rededicação, de reconsagrar, de nós dedicarmos. É a festa das luzes. Não vai faltar luz na nossa vida. Não vai faltar provisão na nossa vida. Esses dias os céus em toda a terra estão abertos para Deus te abençoar, Deus trazer provisão, ainda que haja um decreto de falência, ainda que haja um decreto que não tem provisão, que não tem portas abertas. Eu quero dizer para você que Deus é Deus, Ele vai trazer a provisão, Ele vai abrir as portas, Ele vai acender a luz nessa escuridão, aonde o inimigo disse que você não ia conseguir. Deus vai trazer a luz, vai iluminar o caminho que você precisa. Quantos creem? Dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. É isso que está sobre os céus esses dias. Dedicação, consagração, provisão, iluminar. Deus quer nos iluminar. Por isso que quando Jesus chegou ali para essa festa, Jesus estava chegando naquele lugar, naquele dia, sabendo que Ele é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim, quem me segue, não vai andar em trevas algumas. Eu posso ouvir amém? Por isso que a gente não pode andar em trevas. Você pode ir até hoje, já até se programou para ir para o seu almoço de ceia, de Natal com a sua família. Porque muitas famílias fazem isso. Você pode até comer, mas eu quero lhe dizer, você sabe de onde veio. Você vai saber. Você não vai andar em trevas alguma. Eu posso comer? Eu posso. Coma, ore. A Bíblia diz, ore, abençoa, coma. Mas se alguém lhe perguntasse, diz, gente, estou comendo aqui em consideração a vocês. Mas se vocês souberem a história de tô crente, fizeram lavagem cerebral. Não, eu só conheço a história. Nós temos que saber a razão da nossa fé. Eu posso ouvir amém? Você tem que saber onde você está fundamentado. Né? Nós não somos um bando de abestados, não, gente. Levado no vento aí do comércio, do mercantilismo, dessa coisa louca que está. Amém? Você vê as pessoas, ontem eu fui no centro, a gente estava atrás lá de umas coisas para colocar aqui, e aí uma loucura naquele centro, o povo desesperado.
Tem gente que chega nas lojas da última hora e sai levando tudo. Torra tudo. Porque o Deus deles faz essas exigências. As pessoas dizem, mas eu não oro, eu não rezo. Mas você faz parte de um grande grupo de pessoas que caminha rumo a essa consagração. Nós temos que crer, irmãos, saber que na festa das luzes, eu olho para Deus e eu digo, Senhor, eu quero me reconsagrar a Ti. Os céus esses dias são céus de reconsagração. Os céus desses dias são céus de olhar assim. Talvez você está fechando o ano e está faltando coisas que não aconteceu esse ano. Talvez você está fechando esse ano e você olha assim e diz, olha, eu só tenho provisão para mais tal dia. Deus te trouxe aqui para dizer, filho, os céus esses dias de consagração tem provisão para você. Tem provisão. Os céus desses dias para você tem milagres que geram e que rolam pelos céus a seu favor. Esses dias de Hanukkah, que começou na quarta-feira e vai terminar agora na virada de terça para quarta, 6, na viração do dia. Nós temos esses dias para andar e dizer, Deus, esses são dias de consagração, eu me consagro a Ti. Eu removo os ídolos de dentro de mim. Eu removo as mentiras de dentro de mim. Porque na festa da dedicação, os sacerdotes chegaram e eles tiraram os ídolos de dentro do templo. Deus quer que a gente tire ídolos de dentro de nós. Deus quer, irmãos. Talvez hoje, você ainda tenha um desses ídolos aí. A Bíblia diz, no livro de 3 João, diz, filhinhos, falando à igreja, guardai-vos dos ídolos. Porque a gente pode ser crente, você pode estar aqui, e você ser aquela pessoa que está cheio de material, idólatra dentro da sua casa. A Bíblia diz assim, não traga coisas malditas, para você não se tornar maldito. E aí a gente fica disfarçando, a gente fica cristianizando umas coisas que são de origens profundas. Aí você vê uma mulher dessa, como é, que maravilha, uma mulher completamente pagã, completamente sem Deus, debochada, diz, não tem nada a ver com Jesus Cristo. E você fica lá, sofre, eu acho que essa igreja é uma seita, porque prega contra Jesus. Não estamos pregando contra Jesus, a gente está dizendo assim, ei, abra seus olhos. Se você tiver que celebrar alguma coisa hoje, comer alguma comida especial, tiver que fazer alguma saída, faça como você faria todo dia. Hoje nós estamos aqui com luzes, com festa de luzes para ensino e celebração. Porque estamos na festa das luzes, é Hanukkah. A festa de Hanukkah é a festa judaica mais popular, mais conhecida pelos judeus do mundo inteiro, pelos não-judeus do mundo inteiro. Por quê? Porque os judeus também dessa geração começaram a colocar Natal, ingredientes do Natal, dentro da festa da dedicação. Eu queria que hoje nessa festa de dedicação, você olhasse para frente, você olhasse para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e você dissesse, Deus, eu quero me dedicar a Ti. Esse ano está terminando, estamos fechando o ciclo de 2011. Nada melhor que uma semana antes do fechamento desse ano, você dizer, Deus, eu me rededico a Ti, eu me reconsagro a Ti, eu removo os ídolos de dentro de mim, eu me consagro para que o milagre aconteça. Eu quero que você vá ficando de pé nesse instante. Você vai dizer a Ele, eu me consagro, esperando que a Tua bênção venha sobre a minha vida. Pai, eu oro para que a Tua verdadeira luz brilhe dentro de mim. Feche os seus olhos nesse instante. Hanukkah, festa das luzes. Lembra-nos da proteção de Deus na nossa vida. Põe a mão no seu coração e você vai dizer obrigado pela tua proteção, amém. Diga a Ele, eu vou permanecer fiel a Ti.
Eu não vou deixar ninguém me iludir, me enganar com aquilo que não vem de ti. Diga assim: Jesus, tu és luz e em ti não há trevas. Eu não quero andar em trevas. Eu não quero andar em engano. Eu renuncio os ídolos da minha vida. Eu renuncio qualquer resquício de paganismo e de idolatria. Meu Deus, essa festa aí não tem nada a ver com o Cristo vivo. Eu quero te pedir, Senhor, me dê sabedoria para lidar com a minha família. E Pai, naquilo que dentro de mim ainda precisa ser feito, faz esta manhã, em nome de Jesus. Acende a tua luz dentro de mim, Senhor, em nome de Jesus.